mais uma vez aqui. Quero compartilhar com vocês uma palavra rápida, uma palavra a respeito de quem nós somos. Me fizeram essa pergunta ontem, viraram para mim e falaram: se você fosse explicar para alguém que não te conhece, que não tem a mesma fé, que não compartilha dos mesmos valores, como você se apresentaria para essa pessoa? A nossa construção religiosa às vezes faz com que a gente se apresente contando vantagem, dizendo para as pessoas que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos do Senhor, que nós somos gente regenerada, que nós somos gente que não é como aqueles que estão nesse mundo, né? Mas pensando um pouco, a primeira coisa que me veio à mente é que quando eu me apresento, eu preciso lembrar a mim mesmo, lembrar as pessoas de que eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o homem mais miserável da face da terra, e eu digo isso com toda certeza porque eu conheço os meus pecados. Eu conheço a minha vida, eu me conheço na intimidade. Você se conhece também. E infelizmente a vida tem te educado a pensar que você deve mascarar aquilo que você é, que você deve criar uma aparência de santidade ou de moral ou de caráter que diz para as pessoas coisas que não são verdade a seu respeito. Neste mundo se tornou comum você mentir sobre aquilo que você é e você recusar veementemente quando alguém aponta na sua maneira de ser aquilo que é a verdade. Todos nós nos apresentamos como gente que tem ética. Todo mundo se apresenta como gente que zela por algum tipo de valor nobre, por uma maneira de enxergar a vida que te faz melhor do que os demais. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia porque essa maneira de ver a vida é incompatível com a maneira da gente viver diante de Deus. Diante de Deus a gente está nu. E no entanto nós fazemos questão de vestirmos roupas para que a gente se apresente para os outros como nós queremos que os outros nos vejam. Se a gente tivesse a ousadia de ficar nu diante uns dos outros, de fato, o que perceberíamos é que todos somos absolutamente iguais. E às vezes a gente deseja, cobiça o outro exatamente porque você não vê no outro a verdade. Você pode desejar a mulher de alguém ou o marido de alguém exatamente porque é uma idealização a partir daquilo que essa pessoa apresenta para você. Daí vem aquela ideia de que a grama do vizinho sempre parece mais verde do que a sua. Mas a esposa do seu colega ou o marido da sua colega é tão ruim quanto você. É tão ruim quanto a sua esposa, tão ruim quanto o seu marido, e você é tão ruim quanto qualquer um. Você é tão ruim quanto qualquer outro. Deus nos vê nus. E o curioso da gente ser visto como se estivéssemos nus diante de Deus o tempo todo, é que deveríamos aceitar essa realidade e então enfrentarmos o problema. O desafio de viver por uma fé que tem um padrão elevado, e tão elevado que eu diria que é impossível. A salvação para nós não é algo difícil, é de fato inalcançável. É só porque Deus é bom e porque Deus estende da sua mão de misericórdia, e não pela nossa competência ou pela nossa habilidade em fazer coisas que mostrem para os outros que somos melhores do que os demais. Então por que mentimos para nós mesmos e por que mentimos uns para os outros a respeito de quem somos? Todos poderíamos nos assumir como o principal dos pecadores. Do seu ponto de vista, o maior pecador que você conhece provavelmente é você mesmo. Curiosamente, Deus olha para você e não te vê como você é. Porque se Ele te visse como você é, você estaria impossibilitado de entrar na presença de Deus. A música que você canta, mesmo que fosse o Diante do Trono formação oficial com a melhor banda que você puder imaginar, não chegaria na presença de Deus.
As suas orações bateriam no teto e voltariam para você e terminaria nisso mesmo. Deus não olharia para você ser insignificante, que nada parece ter de igual com Ele. Você é parte da criação que foi feita imagem da semelhança de Deus, mas quando você olha no espelho, dificilmente percebe isso. Mentimos para nós mesmos dizendo que somos bons. Se Deus te vê como você verdadeiramente é, por que então Ele te aceita? Ele te aceita porque Ele te vê através do sangue de Cristo que foi derramado por você. Esse sangue foi derramado por você para que você não precisasse mais ser escravo da dura realidade, ser escravo da sua maneira de viver mentirosa, que diz para você o tempo todo que você precisa apresentar aos outros aquilo que você tem de melhor e esconder aquilo que você tem de pior. Ser uma pessoa religiosa deveria significar nessa vida ser uma pessoa verdadeira e autêntica. Poder dizer para todos o quanto nós não somos merecedores do amor de Deus e nem da amizade uns dos outros. E como Deus continua sendo bom. Como Deus continua esticando a sua misericórdia de modo a alcançar a nossa vida. Isso seria uma verdadeira espiritualidade. Isso seria viver de uma maneira que verdadeiramente glorificaria a Deus. As pessoas olhariam para nós e diriam assim: se Deus pode fazer uma obra tão maravilhosa na vida deste desgraçado, então Ele também pode fazer na minha. As pessoas iriam desejar o Deus que você diz que serve ardentemente, se houvesse em nós verdade. Por que vivemos então em máscaras? Por que vivemos então da maneira que vivemos? O curioso de quando você começa a se despir é que as pessoas começam a se identificar com você. Quando você reconhece os seus pecados e quando você começa a viver diante dos homens, assumindo quais são as suas falhas, quais são as suas crises, quais são os remédios que você toma, quem é o seu psiquiatra. Rapidamente as pessoas veem humanidade, vêm conversar com você e dizem assim: ei, eu achei que era só eu achei que só eu é que estava ficando louco, só eu que não suportava o meu trabalho, só eu que passava por problemas no meu casamento, só eu que passava por problemas na minha sexualidade. E aí a gente começa a ser curado nessa vida comunitária, onde reconhecemos que não é pelo nosso esforço e nem pela nossa competência, é porque Deus é bom. Então aquilo que somos não é determinante na nossa salvação, mas a aceitação daquilo que somos acaba se mostrando um sintoma de se você de fato é uma pessoa salva ou não. Você se reconhece como um pecador miserável que depende da graça de Deus? Somente se isso for realidade na sua vida, de fato o amor de Deus te alcançou. Porque aí você não vive mais na face da terra se colocando acima das pessoas, mas se colocando abaixo delas, servindo aqueles que não merecem, lavando os pés daqueles que não são dignos. Todos os dias pessoas me procuram, gente de confissões de fé diferente, ou mesmo pessoas que dizem não ter fé alguma. E a grande crise delas é tentar entender como a gente vive e por que a gente vive, por que a gente fala de Deus e por que a gente vive uma vida tão dura, uma vida de renúncia, uma vida de negação. E é muito gostoso conversar com essas pessoas, porque a gente vai ver que dói a barriga do mesmo jeito em todos nós. Os mesmos problemas que eles têm, nós também temos, e ainda assim eles veem em nós uma obsessão. Vocês são gente obstinada, dizem eles, que parecem que sabem alguma coisa que o resto do mundo não sabe. E aí a gente se curva diante dessas pessoas e começa a mostrar para elas o Deus que elas dizem não perceber. A grande crise do mundo é essa, é isso. As pessoas dizem: eu quero ver Deus. E a gente às vezes não tem a ousadia de dizer: venha viver comigo. Venha trilhar o caminho que eu estou trilhando, caminho de dores, não caminho de vitórias, baseado na hipocrisia e na mentira que a gente construiu acerca de nós mesmos, mas na verdade de que nós
somos pessoas miseráveis e de que Deus é bom. Alguns às vezes vêm com aquela pergunta que é a mais clichê de todas. Dizem assim: se Deus então verdadeiramente existe, por que há refugiados nesse momento tentando sair da Síria e eles estão ficando desamparados porque ninguém quer recebê-los? Por que há crianças que têm cartinhas para tentar pedir um presente? Se você adotar uma dessas cartinhas que o Luquinha pegou aqui, você vai se surpreender. Algumas cartas você vai ver crianças pedindo material escolar, cara. Eu nunca na minha vida pediria material escolar. Eu nunca na minha vida pediria roupa. Mas é a realidade de muitas crianças hoje. E aí eles perguntam: se Deus existe, por que há essas crianças desamparadas nessas coisas mínimas? E a resposta está exatamente na nossa identidade. Sendo nós os miseráveis dessa terra e aqueles que não são, Deus nos chamou para sermos a resposta para todos esses que sofrem. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é se você entende isso. Onde está Deus quando a gente que hoje está refugiada e procurando asilo político às vezes para não morrer? Deus deveria estar em você, o maior miserável da face da terra que foi alcançado pelo sangue de Jesus. Porque há crianças que sofrem por conta da nossa hipocrisia, porque essas crianças são os nossos problemas. Porque Deus não faz nada, Deus fez, Deus te enviou. Deus enviou o Filho dele para abrir o caminho, e ele abriu o caminho com a sua vida e com o seu sangue. Compete a nós agora fazer o mesmo. Essa noite é uma noite especial para nós, porque nós estamos falando agora da formatura dos alunos da nossa escola de missões, e nós vamos fazer a ordenação de novos pastores aqui. Isso tudo para nós é motivo de muita alegria, porque nós não estamos comemorando a vitória dessas pessoas ou o sucesso dessas pessoas. Nós estamos comemorando o entendimento na cabeça deles de que a vida deles já era. De que o grupo daqueles agora que entendem que foram chamados para servir os miseráveis dessa terra está aumentando. Nós não estamos aqui para comemorar o começo da vida, mas o começo da morte. O começo do serviço e o começo dessa nova identidade. A identidade de quem realmente somos. Somos resposta de Deus para esse mundo. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua maneira de viver. Você reconhece quem você é? Você reconhece que é apenas pela misericórdia de Deus? Se não há esse entendimento no seu coração, que Deus possa trazer arrependimento. E que Deus possa trazer para você daqui em diante uma nova maneira de viver. E a exemplo de todos aqueles que vamos apresentar aqui hoje, você possa renunciar à sua vida. Mas por que eu devo fazer isso? Porque o Senhor Jesus nos disse claramente, e nós temos experimentado essa verdade: aquele que busca ganhar a sua vida, esse já perdeu. Mas aquele que gastar a sua vida, amando as pessoas que Deus ama, amando as coisas de Deus, e as coisas de Deus são as pessoas que Deus ama, viu? Os valores de Deus são para salvar essas pessoas. Estes encontrarão verdadeira vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, usa a nossa vida. Usa-nos como resposta para esse mundo. Usa-nos como instrumento de justiça sobre a face da terra. Perdoa a nossa omissão e coloca-nos em missão. Coloca-nos, Senhor Deus, na direção do outro, na direção do que sofre, na direção dos nossos amigos, daqueles que nós chamamos de irmãos. Está na nossa vida ainda alguma prosperidade que temos recebido do Senhor e que temos roubado daqueles que sofrem, gastando apenas com os nossos próprios deleites. Que o Senhor repreenda isso na nossa vida. Porque o nosso maior tesouro é o Senhor e não as coisas que o Senhor nos dá. Nós não merecemos a salvação. Obrigado porque o Senhor continua nos amando, apesar de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Guilherme. Ele não pôde estar, né? Então vamos
os caras que têm agarrado no serviço. E nós queremos honrar aqueles que têm honrado, não a nós, porque nós não precisamos disso. Aqueles que têm honrado a vocação que a gente vê que tem recebido de Deus. Então, o Luquinha tem abraçado algumas causas aí e a gente quer reconhecer isso. A gente quer ser grato por você ouvir Deus e que você possa ajudar a conduzir todos os nossos irmãos aí por essa jornada de serviço. Então agora nós o apresentamos à igreja como um diácono, como alguém que vem para ser aquele que está dando a cara a tapa, estando à frente mesmo e dizendo: eu estou aqui para servir. Amém? Vamos orar então. Amém, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida do Lucas, Deus, do Lucas que não está aqui hoje, Pai, que o Senhor possa continuar usando eles, Pai, da forma que o Senhor já tem usado, porque aqui apenas é um reconhecimento daquilo que eles já têm feito. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa guiá-lo e conduzi-lo, Deus, pelos teus caminhos, por onde quer que ele vá, Deus. Mostra a ele, Pai, com a tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Lembrando que tem muita gente que está aqui que já é ordenado, hein, galera? Então, tem um diácono, presbítero aqui que já está ordenado. Mas o desafio é esse, igual o Gustavo falou. Cada ano que passa, a gente, à medida com o trabalho, o serviço que a gente vai se envolvendo como igreja, o nosso desejo é de não estar ordenando só o Luquinho, o Zubu, não só o Fernando e o Bruno, mas mais pessoas. Que a gente quer ser uma igreja de pastores. A gente não quer ficar aqui até a gente morrer. Mas a gente quer vazar, a gente quer ir para outros lugares, a gente quer que vocês cresçam. Então, almeje isso, que Deus possa colocar o desejo no coração de vocês para o serviço mesmo. Seja para o diácono, presbítero, pastor, o chamado é o mesmo, é o serviço. Amém? Então chega aí, Fernando, chega aí, Bruno, Mano, Jennifer Lopes. Muita gente às vezes pergunta sobre o porquê nós trabalhamos com a bacia. No geral, as pessoas associam, pelo padrão bíblico do Antigo Testamento, de que o símbolo da autoridade de Deus seria o óleo, seria a representação do Espírito. Mas curiosamente no Novo Testamento, quando você vê a ideia do óleo, o óleo está muito mais associado a remédio do que propriamente à presença do Espírito. O chamado de Deus para nós é diferente. O chamado de Deus para nós não é de nos colocarmos acima dos homens e dizermos que somos especiais. O nosso chamado é o chamado da bacia e da toalha. Então, a nossa ordenação, assim como nós fomos ordenados, assim como nós aprendemos, nós fazemos assim. Nós lavamos os pés de vocês pelo reconhecimento de que vocês têm sido coerentes com a vocação que receberam. Bem-vindos à morte, bem-vindos à nova vida em Cristo, que é uma vida de serviço que custa caro, dói e não melhora com o tempo. Mas vocês sabem disso já e não têm fugido disso. Então, que em nome de Jesus, Deus abençoe e que a gente possa agora estar lavando os pés de vocês e presenteando vocês com a toalha, para que seja um símbolo ao longo de toda a vida do que é que Deus chamou vocês para fazer. Amém? Vamos lá então. Quero que as mulheres então lavem os pés das mulheres, as nossas pastoras lavem os pés das pastoras, e nós vamos lavar os pés dos nossos irmãos, dos nossos novos pastores. E enquanto isso oramos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor tem aumentado a família da fé, a família do serviço. Queremos de fato ser uma igreja de gente que serve aos teus propósitos e serve às pessoas que o Senhor ama. O Senhor não poupou o seu filho e com certeza também não quer nos poupar. Que o teu Espírito, Senhor Deus, possa encontrar uma morada sólida no coração de cada um destes, Pai, que nós apresentamos ao Senhor agora como aqueles que, segundo a
desafio de serem aqueles que respondem pela vida de outros. Cuide dos nossos irmãos, leve-os por uma vida honrada, de serviço e de humildade. E faça deles pastores que possam ser muito melhores do que todos os pastores que o Senhor usou para trazê-los até aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida desses irmãos, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Bom demais. A toalha para que vocês realmente não se esqueçam. Irmãos, nós estamos encerrando o culto por aqui. Nós vamos agora partir para a parte do lanche, para ter uma confraternização. E eu peço que você não saia sem abraçar um destes, sem abraçar o Luquinha, sem abraçar todos estes que hoje nós temos orgulho de dizer que tem se apresentado como patrão dos fiéis. Vão em paz, Deus abençoe. Não saia sem compartilhar o rango ou o abraço com alguém. Valeu!